Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 7 de abril. Separei para essa rodada aqui 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show galera? Antes de mais nada aí já vou pedindo ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Já dá aquela moral aí metendo o dedão no like aí, lembrando que o like é de graça e vai estar fortalecendo muito o trabalho que eu ofereço para vocês aqui diariamente, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado aí para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen. E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó. Vamos ter campeonato da Bulgária, campeonato da Turquia, campeonato da Suécia, campeonato da Islândia, campeonato italiano, português e Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o campeonato da Bulgária, né? A gente vai ter aqui o CSKA 1948 Sofia contra o Ludogorets. 2 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do CSKA. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. O Ludogorets já está classificado aí para a disputa do título, né? Tá aqui em primeiro lugar com a melhor campanha, né? 67 pontos, foram 21 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. E o CSKA Sofia está tentando entrar aí nessa briga, né, para conseguir uma vaguinha aqui na disputa do título aqui, né, nessa liga da conferência, na verdade, né? Do 5º ao 8º colocado aqui participa dessa liga da conferência. É uma equipe que está com 34 pontos, se vencer esse jogo vai a 37, né, e fica apenas um ponto aqui do Beroe, que é o 8º colocado. É uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa muito vazada, e do outro lado a gente tem o melhor ataque do campeonato, que é o Ludogorets. Os últimos 5 jogos de cada equipe, CSKA Sofia aí 3 vitórias e 2 derrotas, Ludogorets 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto foram 5 vitórias do Ludogorets nos últimos 5 jogos, né? Então assim, tem grande favoritismo aí nesse confronto direto. O que pode pesar aqui é o fato do Ludogorets já estar classificado aí para a disputa do título, mas acredito que mesmo assim é um jogo interessante onde leva favoritismo e também o mercado de gols, que é bem interessante para a gente estar analisando aqui nesse jogo. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse confronto é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega fora vence, né? Ludogorets para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia Superliga, vamos ter o Kasimpasa contra o Besiktas. 2 horas da tarde esse jogo. Jogo muito bom para gols, né? Acredito que é um jogo interessante para gols. A gente vai ver aí o Besiktas, visitante, em 4º lugar, 47 pontos. Vencendo esse jogo vai a 50, né? E fica aí ainda na disputa, né? Para tentar pegar uma 3ª posição aí e se classificar para a Liga Europa, qualificação, né? Atualmente é o Samsunspor. Porém a equipe já tem 29 partidas, né? Então o Besiktas vencendo vai a 28 partidas com 50 pontos. E vencendo esse jogo atrasado, passa o time do Samsunspor, né? Chega a 53 pontos, né? E isso contando com 2 vitórias, né? Nesse confronto contra o Kasimpasa e também no jogo atrasado. Já o time da casa aqui, o Kasimpasa, está em 10º lugar com 38 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, né? Vencendo o Alanyaspor por 2-1 e na última rodada vencendo o Samsunspor, né? Jogando fora de casa aí por 2-0. Os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vai ver o Kasimpasa 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Besiktas 1 vitória e 4 derrotas, não vive um momento legal, né? No confronto direto, o Kasimpasa tem vencido aí os jogos mais recentes, né? Dos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias do Kasimpasa, né? Isso nos jogos mais recentes, né? 2024. E em 2023 o Besiktas venceu os 2 jogos aqui, né? Então tem um equilíbrio nesse confronto direto, porém o momento do Besiktas não é tão interessante. A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse confronto, galera, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate de 2-2.
Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Suécia, primeira divisão, vamos ter o Malmo contra o Elfsborg. 2h10 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Malmo. É jogo equilibrado, né? Promete ser um jogo bem equilibrado. É início de campeonato, né? Não tem muito o que analisar. O Malmo, por exemplo, só fez uma partida até o momento e venceu, né? Venceu por 1-0 de Djurgården fora de casa. Já o time aqui do Elfsborg fez um jogo também e empatou em casa contra o Midtjylland em 2-2. Nos últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Malmo tem 3 vitórias e 2 empates, e o Elfsborg tem aqui 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O confronto direto é equilíbrio, né? 2 vitórias do Malmo, 2 vitórias do Elfsborg e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Então promete ser um jogo bem equilibrado, mesmo o Malmo jogando em casa aí, não chega a ser tão favorito assim. O fator de estar jogando diante de sua torcida aí leva, assim, vamos botar aí 55% de chance para o Malmo vencer e 45% para o Elfsborg, tá? É jogo que promete ser bem equilibrado. E com isso, a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo é a dica mais de 2 gols e meio na partida. Na minha opinião, o mercado de gols aqui é o mais interessante. E a segunda opção, casa vence, né? Quem quiser pegar um empate anula por bilhete, até é interessante. Mas para entrada simples aí, vitória do Malmo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato da Islândia. A gente vai ter aqui o Víkingur Reykjavik contra o Vestmannaeyjar. Jogo que acontece 3 horas da tarde, jogo onde eu vejo favoritismo total do time da casa, porém não vai viver um momento legal, né? Os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. E o Vestmannaeyjar, que é o visitante aí, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, também não está num momento legal, né? O confronto direto que pesa, né? O confronto direto aí, o Víkingur Reykjavik venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos. Então acaba tendo esse favoritismo no confronto direto e o fator de estar jogando em casa. Na classificação aí a gente vai ver que vai ser a primeira rodada, né, nessa disputa aí dessa nova campanha, né, desse novo campeonato, então vai ser a primeira partida das duas equipes e acredito aí que Víkingur Reykjavik tem favoritismo? Tem, mas não sei se vale a pena pegar. Acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo uma opção mais segura. E com isso a gente vai aqui com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, Série A. Vamos ter Bolonha contra a Napoli, promete ser um jogo equilibrado, tá? Bolonha em casa é muito forte, é uma equipezinha bem certa. Napoli é uma equipe que oscila um pouquinho fora de casa, né? Mas vai tentar buscar e surpreender e quem sabe conseguir uma vitória. Jogo que acontece 3h45 da tarde. A gente vai ver aqui a classificação até o momento. O Bolonha, né, que é o time da casa, está em 4º lugar com 56 pontos, vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas. E o Napoli que está aqui em 2º lugar, né, com 64 pontos aí, tentando entrar na briga, né? Se vencer vai a 67 pontos e fica apenas 1 ponto aí do líder do campeonato, que no caso é a Inter de Milão, né? Fora de casa, Napoli, 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É uma equipe que vem decepcionando nesses últimos jogos fora de casa, né? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, perdeu alguns pontos importantes. E jogando em casa, o Bolonha tem 9 vitórias, 5 empates e 1 derrota apenas, né? Equipe muito forte aí jogando diante de sua torcida. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, 1 vitória do Bolonha, 2 vitórias do Napoli e 2 empates, né? Tem um equilíbrio aí nesse confronto, né? Então, se tratando de 2 equipes que estão brigando aí na parte de cima da tabela, né? Um para tentar pegar o título ainda, né? Que é o caso do Napoli, e o outro tentando se manter aqui no grupo dos 4 melhores, né? Lembrando que o Bolonha vencendo esse jogo sobe para a 3ª posição aí, pegando a posição da Atalanta que perdeu, né? Para a Lazio aí nessa rodada por 1-0. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar, que é a dica mais segura, né? É o mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o próximo jogo, galera, Campeonato Português. A gente vai ter aqui um grande jogo, né? Sporting contra Braga, 4h45 da tarde esse jogo. O Sporting vai estar jogando em casa e tentar aumentar a vantagem aí pro Benfica, né? Lembrando que o Benfica nessa rodada tem o clássico aí contra o Porto, né? E obviamente que o Sporting vai torcer pro Porto vencer, né? Que assim o Benfica estaciona nos 65 pontos e o Sporting vencendo seu jogo contra o Braga chega a 68, abre 3 pontos de vantagem, além do saldo de gol que é melhor, né? O Braga, por sua vez, está em 4º lugar com 56 pontos, se vencer sobe uma posição, pega momentaneamente aqui a 3ª posição, né? Obviamente que ainda tem esse jogo do Porto, mas é uma equipe que vai brigar aí entre os 4 melhores de certeza, né? Já colocou 10 pontos de vantagem aí pro 5º colocado, que é o Santa Clara.
Os últimos 5 jogos do Sporting, 5 vitórias, tá on fire, né? Tá numa sequência muito boa, especialmente com a volta do Viktor Gyökeres, né? Que é o atacante sueco lá que é goleador, artilheiro do campeonato. E o Braga, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Chegou a ter 2 derrotas seguidas e depois se recuperou com 3 vitórias seguidas, inclusive uma vitória contra o Porto, né? O confronto direto aqui, 3 vitórias do Sport, uma vitória do Braga e um empate, né? Acredito que o Sporting, jogando em casa, tem sim favoritismo para vencer, especialmente que tá brigando por título, mas tem que ficar ligado aí que esse time do Braga é chato. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica ambos marcam, tá? Acredito que mesmo o Sport vencendo, o Braga deve marcar um golzinho, então esse ambos marcam aqui é bem interessante. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, a gente vai ter aqui Campeonato Brasileiro Série B, né, segunda divisão aí do Brasileirão, a gente vai ter o Atlético Goianiense jogando em casa contra o Atlético, jogo que acontece 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Atlético Goianiense, né, jogo válido aí pela primeira rodada para essas equipes, né, já teve alguns jogos aí na sexta e no sábado, né, do Brasileirão Série B, e nessa segunda-feira a gente tem essas duas equipes estreando aí na Série B do Brasileirão, né. Até o momento não tem nem o que analisar aqui na tabela, né, mas a gente vai ver os últimos 5 jogos de cada equipe, o Atlético Goianiense 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e o Atlético 4 vitórias, 1 empate, né? O Atlético está numa sequência muito boa, ficar ligado nessa equipe aí que promete fazer uma boa campanha, né? Tem tudo para fazer uma boa campanha na Série B, quem sabe conseguir até um acesso, não seria exagero, tá? Confronto direto não tem nenhum jogo, e se tratando de primeira rodada, galera, não tem muito o que analisar, né? Mas pelo momento aí a gente vê que o Atlético está melhor. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Atlético, tá? Mas vamos pegar esse empatezinho aí pelo fator do Atlético Goianiense estar jogando em casa. Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de segunda-feira. Eu espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante, né, para começar a semana aí com o pé direito. E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui é o campeonato aqui da Turquia Superliga, né? Jogo entre Kasimpasa e Besiktas. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, o campeonato italiano Série A, jogo entre Bolonha e Napoli. A gente pegou aqui Bolonha mais de meio gol. No caso, Bolonha tem que marcar um golzinho aí, independente do resultado, tá? Não importa se vai vencer, empatar ou perder, tem que marcar um golzinho. Aí o terceiro e último jogo aqui do nosso bilhete, Campeonato Português, jogo entre Sporting e Braga, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui de 2-1, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$201,60. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar, né? Lembrando que o link desse bilhete pronto aqui eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja aí tá fazendo a entrada, tá? Lembrando que o bilhete é feito lá na Estrela Bet. E se você ainda não tem conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link e faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem lá dentro do site, que são muitas, né? E aproveita também para criar esse bilhetezinho aí que tá bem interessante, tá? Um bilhete muito bem elaborado aí para essa rodada de segunda-feira. Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira, que seja uma semana aí muito abençoada para você, para toda a sua família e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!